Em Êxodo 22, você não vai manter uma ilusionista viva. O que que é esse ilusionista? Tem várias. Essa é a mesma palavra que é usada no Egito, naqueles mágicos ou magos que, que fazem os feitos impossíveis, tentam copiar, né, o tirado, Moisés, e, e é meio. O que poderia ser também é uma questão de ocultores, e quem faz obras do oculto ou algo assim. O texto não deixa de uma forma clara, e isso não é usado com um verbo que dá para analisar de uma forma que eu poderia dizer: "Olha, de fato é isso", tá. Qualquer coisa que vem por trás disso, que alguém fala: "Ah, esse ilusionista é isso, esse ilusionista é aquilo", na maioria das vezes vai ser achismo, pelo meu ponto de vista, porque eu analisei bastante isso, porque a minha curiosidade diante de o que de fato eram aqueles mágicos do Egito, ou isso tudo, o que dá-se a entender é que eles criam um tipo de ilusão, tá. Então, ilusionista seria a coisa mais próxima de algo sem enfeitar ou atribuir de fato a algo que não seria, tá. E faz sentido, porque criam-se ilusões sobre coisas que não são. Às vezes eu vejo muitas vezes como pessoas que faz você ter uma ilusão diante de algum tipo de livramento, ou alguma coisa assim que na verdade não era aquilo. Ou inventam alguma coisa assim, criam uma imagem na sua cabeça de algo que não é. Então eu achei digno usar ilusionista, tá? Pelo menos por enquanto. Essa é uma palavra que eu acho que ela vai passar por refinamento, conforme eu for traduzindo e tendo mais edições do bom livro, tá. E manter viva. Em outros lugares, essa conjugação é manter viva. Aqui, na maioria das traduções, é deixar viver, tá. E fica uma coisa meio assim, porque eu não quero ousar e falar assim: "Olha, não, de fato é deixar viver", ou de fato é manter viva. Mas existe isso, que talvez é deixar viver, talvez é manter viva. Mas esse mesmo verbo de viver, nesse sentido, ele é usado em outros lugares como manter vivo, né. Aonde que tem um outro lugar que eu lembro que estava usado dessa forma, que deixar viver não fazia sentido, tá. Então, por isso que eu acho que é de fato manter vivo, porque naquele outro contexto que estava de uma forma bastante parecida, era-se usado como manter viva. Então, assim, Êxodo 22:18, ele deixa em aberto isso, né. Eu não vou ousar dizer que de fato apenas manter viva, no sentido de, dar sustento a ela, e eu também não vou ousar dizer que é deixar viver, tá. Então, isso ainda está de uma forma aberta. Mas lembrando que, independente de tudo, é simplesmente fazer oração sobre todas as coisas, porque você tem a verdade e não tome nenhum tipo de atitude que não deveria, né, porque, não que você deva ir por aí não deixando elas viverem, mas eu falo na questão de dar sustento a uma pessoa que causa ilusões, né. Então, assim, às vezes eu acho que o texto por colocar não deixe viver uma dessas. Geralmente, quando é para matar, o texto fala: "Não, será dado fim". Por exemplo, aqui, ó, no 19: "Todo que se deitar com o animal, com certeza será dado fim". E a gente vê isso: será dado fim, será dado fim, será dado fim. Para ilusionista, é manter viva. Então é de se questionar. Então, eu acho que é não sustentar essas pessoas que são ilusionistas, as pessoas que criam ilusões, né. Nós vemos muito isso no mundo de hoje, né, que as pessoas sustentam alguém que está criando uma ilusão para elas. Às vezes é aquelas pessoas de autoajuda, às vezes é o próprias pessoas que se dizem serem pastores e trabalhar para o Salvador, para Deus, mas não trabalham. Então, ao meu ver, isso aqui é não manter um ilusionista vivo, é alguém que está criando uma ilusão de algo que não é. Lembrando que muitas dessas pessoas que se dizem que, eu estou fazendo o trabalho de Deus, estou fazendo o exercício do Salvador, eles passam coisas que não condiz com a palavra. Eles criam uma ilusão na cabeça das pessoas, né.
Então, ao meu ver, não mantenha uma ilusionista viva, né? Não banque essas pessoas. Porque se fosse de fato para matar, seria usado será dado fim, ou matar, como é feito em todos os outros versículos. O que sacrificar a salvadores será interdito, exceto a parte ao salvação. Esse interdito, essa palavra, essa palavra, essa palavra me dá tanto trabalho. Porque tem lugar, porque ela é a mesma palavra que é usada para destruído e também dedicado. Então, por exemplo, alguém que é dedicado ao templo, né? Por exemplo, a pessoa vai dedicar o filho ao templo, né? É usado essa palavra. Só que também é destruído. Então, como que você dedica algo ao templo e você destrói? E eu fui refletindo, né, com o verbo em português, com os símbolos do proto hebraico, e eu fui analisando e tudo mais, e questionando, e a inteligência artificial, né, me dava umas ideias, e eu falei assim, não, isso aqui não tem cabimento. E aí, é, eu vi que muito provavelmente seria no sentido de interdito, porque quando uma pessoa não é exatamente, o destruído não é ser exatamente destruído, é alguém que é barrado, né, será bloqueado, será, né, colocado à parte. Então, interdito, porque nós usamos isso no português, né? Algo está interditado, aquela palavra está interditada, aquela pessoa está interditada, né? Por exemplo, se a pessoa está, ela está interditada ao templo, então a vida dela é o templo, né? Então, e não é destruir da mesma palavra, outra palavra que ela que de fato significa destruir. Então não poderia usar destruir para essa como nas outras, como a maioria das traduções fala, destruído, na outra que terá será morto, na outra está será completamente destruído. Então será morto na outra, destruído na outra. Só que temos outra palavra que é ser morto, que é essa será dado o fim. Esse é o nosso ser morto. A maioria das vezes, quando você vê ser morto na Bíblia, é essa aqui. Essa que é usada aqui é nesse sentido. A pessoa vai estar interditada. E quando é usado a pessoa que dedica a vida ao templo, ela está interditada no sentido de a vida dela é o templo, então ela está interditada das coisas do mundo. É mais ou menos nesse sentido. Sempre que essa palavra aparecer, eu vou trazer ela à atenção. E olha que interessante, essa é a palavra, eu vou até confirmar aqui para não. É, tá, não, olha, quase que eu confundi. Tá. Essa é a palavra ela é usada pelos, pelos árabes, né, no- pelo idioma árabe, como haram, que é algo que é proibido, né, é algo que está interditado. Então, é bom ter muita cautela, que não é necessariamente destruído, né, aquilo é interditado, aquilo é proibido, é mais nesse sentido. Então, o que sacrificar salvadores, e esse sacrificar também, eu não uso mais essa palavra, aqui nesse capítulo eu ainda estava usando, tá? Vai ser o que ofertar carne a salvadores. Por quê? A palavra sacrifício, ela sofreu uma grande alteração no português, que nós atribuímos ela ao sofrimento. Mas tudo que você oferta ao Salvador é feito com prazer, é feito com completude no coração. Então, nós hoje, essa palavra sacrificar, ela não condiz mais com o vocabulário que nós usamos. 100 anos atrás, ela faria sentido aqui. Hoje, nós atribuímos sacrifício a algo sofrido, a algo sofrível. E é o oposto, porque uma oferta, essa palavra aqui, ela é usada ao decorrer do livro como uma oferta voluntária que você faz com prazer, e não como algo que você oferta não querendo. Então, sacrificar é uma palavra que ela tem que ser retirada de toda a Bíblia do português, porque ela está jogando para o sentido oposto por causa do que ocorreu com o vocabulário, com, né, conforme os idiomas vão sendo usados, certas palavras elas vão tendo certas divergências de como elas eram usadas antigamente. Então, é importante sempre atualizar a Bíblia, a palavra, de acordo com
o que nossa cultura está usando, para que a pessoa comum, a pessoa simples, que não vai sentar e analisar e fazer isso dessa forma que eu faço, para que ela tenha o conteúdo ali pronto para ela. E se ela quiser ir a fundo, ela vai mais naquilo. Mas, e a pessoa que for a fundo aqui vai ver que o que eu estou falando é correto. Então, o que sacrificar a salvadores será interdito, exceto a parte ao salvação. Lembrando que salvação é a palavra que eu coloco ao invés daquela Senhor, toda em maiúsculo, que inclusive eu falo que se fosse para traduzir dessa forma seria dono e não Senhor. Então, eu chamo ele de salvação por conta da cruz, do proto-hebraico, eu já entrei várias vezes nesse motivo. E já confirmamos aqui várias vezes, em versículos, os encaixes ampliados ao trocar a palavra de Senhor para salvação, como muitos versículos o significado deles são ampliados, melhorados, não necessariamente divergente ou contrário, mas passam uma mensagem além daquela que está aparente, que é correta. E você não vai oprimir o estrangeiro, e não vai pressionar ele, porque vocês foram estrangeiros na terra de sitiado. Ó, aqui faltou uma corzinha. Vocês não vão violentar nenhuma viúva ou sem pai. Tá. Esse sem pai, nas Bíblias tradicionais, está órfãos. Olha lá, órfão, órfão, olha lá, órfão, órfão. Todas as Bíblias que eu analiso aqui, ó, tem Almeida, tem várias traduções populares aqui do português. Todas elas usam órfãos. Na, na King James, que é a base das Bíblias em inglês, está fatherless, que é sem pai. Então na King James está correto. Em todas as brasileiras está errado. Porque órfão aqui não tem pai nem mãe. E aqui, se você já não tem pai, diante do contexto bíblico, já é órfão. E por que isso? Porque na sociedade antigamente também, as pessoas, a partir do momento que as mulheres elas tinham muito menos direito do que elas têm hoje. Então, a família que não tinha um pai, ela realmente é como se estivesse abandonada. E isso aqui também tem outras ligações com o Novo Testamento, que quando você busca, você deixa a vida da carne, você deixa de ter a carne como seu senhor e passa a ter o dono como seu senhor, você se torna viúva do senhor que era a sua carne. Né? Então, encaixa isso aí tudo, né? E enquanto você não está com ele ainda, e você ainda não é filho, né? Você, você é tecnicamente uma viúva. Uma viúva no sentido espiritual. É muito interessante isso no Novo Testamento. Espero que a gente chegue lá. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Vai demorar uns anos, mas vamos chegar lá. Se você violentar ele de alguma forma e ele clamar a mim, com certeza vou ouvir o clamor dele. E o meu nariz vai esquentar, e eu vou matar vocês na lâmina. E as mulheres de vocês vão ser viúvas, e os filhos de vocês sem pais. Isso aqui é um pouco emotivo para mim, porque isso aqui é muito parecido com a forma que o meu pai da terra se foi, tá? Não vou entrar nisso, mas se você criar vínculo com prata ao meu povo, tá, esse criar vínculo, nas traduções tradicionais, vocês vão ter emprestar. Ah, emprestar, emprestar. Na KJV também tá emprestar, emprestar, tudo empréstimo, fazer emprestar. Essa é a palavra do filho. Essa é a palavra que é usada para nomear o filho sacerdote, o filho purificador do persistiu com o grande pastor, que é Israel, que é Levi.
E ela, literalmente, ela significa criar vínculo, tá? Conectar, criar vínculo, ligar. O filho dele eu chamo de ligará, porque por conta da forma, né, eu não chamo ele de Levi, por conta da forma que ele é nomeado, quando a mãe dele fala, né? Agora o meu marido estará, agora o meu marido se ligará a mim, então eu chamo ele de ligará, porque em seguida ela nomeou ele nesse sentido de ligar. Então eu chamo ele de ligará. E é ele o responsável de ligar o povo com o Salvador, salvação. Então, ligará faz todo o sentido. E o verbo, aqui eu poderia colocar, se você se ligar com prata ao meu povo, pode ser criar vínculo também, mas aqui agora com essa reflexão provavelmente eu vou alterar esse verbo ao invés de criar vínculo para ligar. Então, se você se ligar com prata ao meu povo, por quê? Quando você empresta para alguém, você se liga àquela pessoa, porque agora tem uma dívida entre você e ela. Então, você está ligado a ela através da prata. Então, isso, e por que que é mais importante falar isso do que emprestar? Porque quando você se liga ao Cristo diante da prata, né? Porque a prata ela é muito conectada ao fato do sangue do Cristo, porque ele foi vendido à prata. Você cria um vínculo com o povo do Salvador, salvação, diante da prata. E a partir do momento que nós usamos empréstimo aqui e não ligar, nós perdemos esse sentido. Então, se você se ligar com prata ao meu povo, faz sentido, porque o filho sacerdote, purificador se chama, ligará. Então, se você se ligar com prata ao meu povo. Então, se você tem todo esse jogo de palavras simplesmente por traduzir de uma forma melhor. Então, se você se ligar com prata ao meu povo. Aqui nós temos o duplo sentido, porque ligará é o nome do filho dele, com prata, que é o sangue, e ao povo do Salvador, do salvação. Né? Então, tem uma preciosidade muito grande aqui. Então, se você criar vínculo com prata ao meu povo, ao aflito contigo, porque quem quem chegou, assim, eu não conheço todas as pessoas que buscaram o Salvador salvação, mas da maioria das pessoas, elas buscaram esse vínculo de prata ao povo do Salvador mediante alguma aflição. Eu tive, eu tive algumas, né? A primeira vez foi por conta de, eu tive uma grande aflição por conta de um dos divórcios da minha mãe, né? Da minha mãe da terra aqui, e eu passei muitos anos com o coração pesado. E daí, quando eu voltei para Jaguariúna, minha mãe conheceu umas pessoas que eu acabei conhecendo o Salvador. E também alguns amigos me levaram a uma igreja há muitos anos atrás e eu senti que tinha algo diferente lá. Depois eu passei muitos anos longe, e aí, quando eu já estava numa vida mais estável, que a minha vida era fé, era festa, farra e noitada, eu via que meu coração estava muito vazio. E eu, por ser formado em psicologia, eu comecei a identificar em mim mesmo sintomas que iam me levar a um síndrome do pânico, né? Assim, de uma forma oficial e ética, você não pode se diagnosticar, mas isso também não significa que você não tenha noção do que possa estar acontecendo com você. Então, eu comecei a ver os sinais, eu comecei a ver aquela falta de ar, aquele desespero, aquela coisa toda, e eu identifiquei, porque eu fiz faculdade, eu aprendi isso tudo. Então, eu falei assim: ó, eu acho que aqui tem começo de síndrome do pânico. E o meu coração estava muito vazio. E eu lembrei que quando eu tinha 18 anos e eu não tinha nada, eu morava num carro, eu tinha toda a alegria do mundo e minha vida estava boa simplesmente porque eu copiava a Bíblia, que é o que eu recomendo que vocês sempre fazem. Sempre em todo episódio eu vou falar. A Bíblia é um livro para ser copiado à mão e não apenas lido. Não sente para ler. Pegue uma caneta para copiar. É muito conteúdo, muito condensado, e dessa forma você consegue refletir, você consegue prestar atenção. Tem muita coisa que eu não posso falar aqui, tem muita coisa que eu não tenho como falar aqui, tem muita coisa que eu não devo falar aqui, mas você, mediante uma oração, aquilo vai entrar no seu coração e você vai ter aquela completude que eu falo, né? Aquele processo de salvação te retificar, te deixar reto diante dos seus erros.
e ir te mudando, te deixando uma pessoa mais correta, de uma forma natural, e não de uma forma forçada, né, só para os outros verem, aquilo passa a ser você, né. Então, quando eu estava nessa vida de que eu não tinha nada, e eu morava num carro, né, e eu lembro que eu não tinha nada, não tinha onde dormir, às vezes algum amigo meu me convidava para tomar: "Ah, hoje você quer dormir aqui, quer tomar banho aqui, fica à vontade", né. E eu ia, né. Chegava lá, tratava as pessoas com carinho, e eu lembro que eu tinha meu coração forte naquela época. E aí eu falei assim: "Meu, a diferença aqui e lá, né, quando eu estava na fartura e quando eu estava num estado de aflição, o que a diferença ali era o meu coração, que ele estava completamente virado ao Salvador salvação". Então eu falei assim: "Tá, o que eu preciso na minha vida é o Salvador salvação. Ou vai ser isso, ou vai ser remédio", porque eu conheço o prognóstico de um síndrome do pânico, tá. Eu fiz faculdade disso. Então, e a partir daquele momento eu comecei a buscar ele novamente de coração, né. Recriei esse vínculo recriei esse vínculo, religuei esse vínculo de prata ao povo do salvação, ao Salvador. Então, isso aqui é muito a forma como a maioria das pessoas se aproximam do Salvador salvação, é mediante a aflição, você procura se ligar com prata ao povo dele, né. Lembrando que as pessoas que vão falar para você do salvação, elas falam, né, questão de Cristo que morreu na cruz e tudo. Então assim, é o que eu falo, quando você simplesmente lê, e especialmente no vocabulário das traduções que nós temos, que não está de uma forma da melhor forma, com para que possa ser entendido né, e você copiar aquilo ali e tudo, você vai sacar essas coisas, você vai ter essas grandes reflexões. Até porque quando eu estava escrevendo isso aqui, eu não me liguei a isso, porque às vezes eu vou simplesmente passando e analisando e pá, 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 e quando eu pego para falar, eu vou além. Então, né, muitos versículos são assim, você copia eles, você consegue levar eles, eles mastigam no seu coração e aquilo vira aquela completude que muitas vezes você tem em oração ou escutando louvor. Vou continuar. Se você se ligar com prata ao meu povo, ao aflito contigo, não seja para ele como um cobrador. Não coloquem sobre ele mordida de juro. Então é isso exatamente o que está falando, né? Por exemplo, algumas pessoas cobram para te ligar ao Salvador, né? A gente sabe quem são, né? Você não deve ser para essas pessoas como um cobrador. Não cobrar, né? Ah, você está bem agora, então agora você me paga 10%, né? É complicado, né? Então isso aqui tem esse duplo sentido também, tá? Isso aqui é para eles também e é para nós. Porque se a pessoa te ligou com prata ao povo, não cobre da pessoa. Ah, agora você vai me dar tanto. Não, isso aí você está sendo um cobrador, né? E esse mordida de juro, por que que eu coloquei mordida de juro? Porque a palavra é mordida, tá? Não coloque mordida sobre ele. É como se fosse, por exemplo, vou te dar um pão aqui, mas deixa eu dar uma mordida nele. É mais ou menos nesse sentido. Só que, se eu tivesse deixado apenas mordida, ia ficar estranho, ia ficar muito estranho. Então, e se eu colocasse juro, eu ia perder o sentido da mordida, né? Porque o que que morde? Cobras, né? Eu estou sendo bastante sutil aqui, então, cobras mordem, né? Pá! Então, não dê mordida, né? Não seja um cobrador, né? Se você ajudar alguém a chegar ao Senhor, não cobre dessa pessoa, não morda ela, não seja cobrinha, né? Lembrando que o Cristo chamou os fariseus, que eu chamo de separadores, de víboras, né? Então, assim, tem toda uma ligação aí. Se você prender em penhor a manta do seu próximo, até o sol entrar, você vai devolver ela a ele, porque ela é a cobertura dele, à parte. É a manta para a pele dele. Em que ele vai deitar?
E vai acontecer que, quando ele clamar a mim, eu vou ouvir, porque eu sou o acolhedor. Agora, isso aqui é muito legal, porque essa palavra, ela de fato significa acolhedor, tá? Eu sou Salvador, Salvador Salvação, olha, eu sou acolhedor. Eu acho muito bonitinho, tá? É, e como que está nas tradicionais? Aqui, ó, compassivo, misericordioso. Mas essa palavra, ela é usada de uma forma muito. Tem lugar que ela vai estar compassivo, mas tem outra palavra para compaixão. Misericordioso. Não faz sentido, porque aqui o que, que a pessoa, o aflito fez para ser digno de misericórdia? Então não encaixa no vocabulário. Em vários lugares ela está com misericordioso, em vários lugares a pessoa que traduziu não parou para pensar, né? Como que não faz sentido misericordioso aqui, tá? Então, e essa é uma dessas palavras. Só que em todos os lugares que essa palavra está, que é justamente é Hanan, é alguma coisa assim, né? A pronúncia eu não sei pronunciar direito, mas é, por exemplo, a origem do meu nome, Johnny, né? O fim é nesse sentido, é Jonathan. Não, Jonathan? Não, não, não é Jonathan. Ah, agora eu esqueci os nomes. Não, mas, enfim, eu vou seguir aqui. É, essa é a palavra. Eu vou. E ela se. Enfim, desculpa. Ela de fato se encaixa como acolhedor e acolhimento em todos os lugares que ela está. Então não tem por que ficar, aqui eu vou colocar compassivo, misericordioso. Tem lugar que ela é usada como favorecedor. Favorecedor. Que ninguém fala assim. Favorecedor. Usar favorecedor fica parecendo que ele é. Que ele favorece sem algum tipo de critério. O que não é verdade, né? Ele tem um critério de favorecimento. Então, favorecedor acaba transmitindo uma mensagem que a própria Bíblia refuta e se encaixa como acolhedor. E o versículo ficou muito bonitinho, olha isso. E vai acontecer que, quando ele clamar a mim, eu vou ouvir, porque eu sou o acolhedor. Que legal. Ficou coerente e ficou bonitinho. E ficou correto, ao meu ver, porque acolhedor bate em todos os lugares que essa palavra está. Não menospreze o Salvador e não maldiga do que está elevado entre o seu povo. Tá, aqui nós temos a cruz. Aqui é claramente a cruz. Vamos lembrar que Jesus, salvação, é o Salvador, né? Quem pergunta, Jesus é Deus? A partir do momento que você traduz a palavra Deus, como ela deve ser traduzida, que é Salvador, que eu expliquei no primeiro episódio com desenho, tudo, e dei vários motivos, não menospreze o Salvador. Tem alguém que é mais Salvador do que Jesus, que significa salvação na Terra? Não tem. Então, por todas as finalidades que eu citei no primeiro episódio, Jesus é o Salvador, tá? Então, não menospreze o Salvador, não diminua o Salvador, não descarte ele. E não maldiga do que está elevado entre o seu povo. Essa palavra maldiga, ela é amaldiçoar na maioria das traduções. Olha lá, amaldiçoarás. Etimologicamente, analisando, amaldiçoar é você soar mal, é falar mal e pá, pá, pá. Você consegue falar que, tecnicamente, maldizer é maldiçoar. Mas não é dessa forma que a nossa cultura usa hoje. Amaldiçoar é botar praga, é você, sei lá, mexer uns pauzinhos, colocar um negocinho ali, fiz uma maldição, tá? Então, não é isso. Essa palavra ela é usada no sentido de maldizer. Como que eu sei isso? Porque quando Paulo usa essa palavra no Novo Testamento para fazer referência a algum versículo claro do Antigo Testamento, ele usa e você separa a palavra, a fonte da palavra é simplesmente falar mal. Então, né, quem sou eu para discutir com a forma que Paulo usou para descrever essa palavra, tá? Então, eu simplesmente estou, né? Então, e nós vamos dizer que ela é usada dessa forma. Então, é uma sutil diferença entre falar maldizer e mal soar, fazer soar mal. Mas, diante da nossa cultura e de como a nossa cultura considera uma maldição e dizer mal,
tem que ser usado dizer mal, porque amaldiçoar vai tirar do contexto. O que está elevado. Esse está elevado em todas as traduções, quer ver? Autoridades, governador, governador, príncipe, autoridade, tá? Tem outra palavra que é usada para autoridade. O que é. E a base dessa palavra é elevado, que é algo que sobe. Se eu não me engano, ela é usada como. Eu não sei se é essa, não vou lembrar agora. Eu posso checar aqui até. É. É algo que é levantado, é no sentido de levantar, elevar. É, ó, carregar. Ó, pra você ter ideia, é o verbo carregar, levantar, exaltar. Então, é a origem da palavra, né? Então, é o que está exaltado entre o seu povo. Então se você interpreta de uma, do que está falando? Deve estar falando de autoridade. Não, leva para o sentido literal. Não maldiga do que está elevado entre o seu povo. Pode ser que é alguma autoridade? Pode. Pode ser que é simplesmente alguém que é elevado numa cruz no meio do seu povo, especialmente no meio de 3 outras cruzes? Pode ser também. A partir do momento que você usa autoridade aqui, você tira de algo que nitidamente está apontando a cruz, tá? Então, não menospreze o Salvador e não maldiga do que está elevado entre o seu povo. E o que acontece quando Cristo é crucificado? Tem um versículo ali pouco depois que fala, e as pessoas passavam e debochavam, né? Se ele não consegue nem salvar, quem dirá salvar os outros, né? Alguma coisa assim, agora não vou lembrar exatamente como eu coloquei. Mas, então, isso aqui faz clara ligação àquilo que acontece quando eles debocham dele que estava, o salvação que estava elevado entre o povo. E também lá, e ele de fato é uma autoridade também, tá? Então, mas ao usar autoridade, nós tiramos esse negócio que é algo elevado, algo levantado, carregado. Que essa palavra, se não me engano, era mais usada ainda para carregado. Eu poderia colocar até encarregado entre o seu povo, mas como ela é usada muito no sentido de subir, elevado. A sua fartura e a sua lágrima você não vai atrasar. O primogênito dos seus filhos você vai dar a mim. Tá, a sua fartura é óbvio. A sua lágrima é. Lágrimas. É. Lagares. Tá. Licores. Tá. Por que é lágrima? Primeiro que essa palavra ela é usada como lágrima em outros lugares. E eu acho que os outros tradutores tentaram. Olha lá, licores. Licores. Ok. Licor. Eu nem tinha visto que eles usam licores aqui. Essa palavra, ela é usada como lágrima. E o verbo dela é usado como lacrimejar. E eu sei disso porque ela é usado com olho, com coisa assim, tá? Então, assim, eu não tô inventando. A sua fartura e a sua lágrima você não vai atrasar. O que é isso? Quando você tem uma oração muito íntima, sai lágrima do olho, né? Às vezes o olho fica vermelho. Às vezes acontece isso aqui. Eu não sei se vocês acabam percebendo porque a câmera fica a uma certa distância. Mas às vezes eu tô falando e meu olho começa a encher de lágrimas. Especialmente agora há pouco aconteceu quando eu comecei a falar da salvação, da cruz. Muitas vezes quando eu chego naquela etapa, meu olho fica emocionado. Então, a sua fartura e a sua lágrima você não vai atrasar, né? O primogênito dos seus filhos você vai dar a mim. E o que é isso? A meu ver, as culturas anteriores mal interpretaram isso como, pô, eu tenho que dar meu primogênito ao Salvador, então eu vou matar ele, porque se o Salvador está em outro mundo, então o meu filho tem que estar no outro mundo também. Mas não, o resto do livro especifica como que você dá um filho ao Salvador, tá? Nós vamos ver isso mais adiante, né? Que ele falou que é uma nação de sacerdotes, então a intenção dele era que o primogênito de toda a família fosse um sacerdote. Só que eles caíram em deusica na coisa toda, então passou a ser apenas a tribo de Levi, do Ligará. Tá? Mas a intenção era o primogênito fazer
papel do purificador. Ele seria o purificador. Que daí toda a família teria alguém naquele meio que poderia introduzir para fazer reunião e a coisa toda. Mas acabou não acontecendo isso. Tá? Mas esse é o recomendado, tá? E por que que ele pede o primogênito? Porque ele mesmo deu o primogênito, né? Salvação, Jesus é o primogênito. É citado dessa forma no Novo Testamento. Ele é o primogênito de todo que crê, que confia, né? Então, se ele deu, então você também tem que dar, né? E ele deu o exemplo. Pô, e ele, inclusive, deu um filho melhor do que nós podemos ser, porque Jesus era Jesus, salvação, a melhor pessoa que já existiu, tá? Então, é, é nesse sentido aqui, tá? Assim você vai fazer com seu boi, com seu rebanho. 7 dias ele vai estar com a mãe dele, no 8º dia você vai dar ele a mim. E vocês vão ser homens de pureza para mim. Aqui, ó, essa palavra pureza aqui, ela vai estar como santos. Olha aqui, ó. Tereis santos. Santos, santos. Holy, que é santos, santos, santo. Tá, tudo é santo. Vocês vão ser homens de pureza. E olha como faz sentido traduzir a palavra santos para pureza. A palavra santo, ela tem uma pré-definição cultural no português que não condiz com a Bíblia. Tá? Aqui eles não traduziram a palavra santos, porque a palavra santos ela é do latim, ela não veio para o português. Acho que é sancti, alguma coisa assim. Tá? Então, ela não é nem dos idiomas originais, né? Você fala assim, mas é uma palavra sacrossanta, você não pode trocar palavras. Não, porque no grego não se falava santos ou nada parecido com isso. Eu acho que era Higios, alguma coisa assim. E no no Antigo Testamento também não era assim, que agora não me veio na cabeça. Se bem que eu tô com o Antigo Testamento na minha frente aqui, né? Tá na ponta da língua, mas eu não tô pescando. Kadesh, né? No Antigo Testamento tá Kadesh. No Novo Testamento, grego tá Higios, alguma coisa assim, Higios, alguma coisa assim. E então assim, ela não é uma palavra, você não pode traduzir a palavra assim, não, porque foi traduzido para o latim do que era original do grego. Então, obviamente, você pode traduzir, tá? E ela foi traduzida do grego para o grego do que era do Antigo Testamento, né? Assim como a palavra Elohim virou Theos, que é Salvador, Deus, e depois virou Deus, as palavras são traduzidas, elas não podem ser deixadas no antigo, que perde o contexto. Então, vocês vão ser homens de pureza. O que é uma pessoa de pureza? Você sabe que é uma pessoa de pureza. Agora, uma pessoa santa, você é se criado um preconceito que não é de acordo com o que a Bíblia diz, né? Que é uma pessoa que nunca errou, né? Uma pessoa santa, poxa, aquela pessoa é santa, ela nunca errou e pá, e pá. Criou-se uma teologia completamente à parte da bíblica por trás da palavra santo. Então, a palavra santo, ela tem que ser tirada da Bíblia também. Ela tem que ser traduzida. E, de fato, ela é traduzida como puro, pureza, purificar. Ela é usada como verbo purificar. Então, ela é pureza. E vocês vão ser homens de pureza, para mim, é algo coerente. E carne no campo, despedaçada, vocês não vão comer. Vocês vão lançar ela para o cachorro.